Parte 2 da nossa aula 6. Ficou pequenininho o vídeo anterior, né? Você já está enjoado, né? No primeiro vídeo dá vontade de se matar, esse segundo também dará. Qual é a ideia aqui? Nós já montamos a sindicância, nós já temos noção de como a sindicância funciona, está tudo montadinho, tudo bonitinho para você ali. Agora nós vamos partir para o processo administrativo disciplinar em si e vamos falar do inquérito, tá? Porque é interessante você entender isso. Tudo, você tem que ter um certo cuidado. Tudo o que rege uma possibilidade de levantamento de infração e aplicação de punibilidade, né, de punição, é um processo administrativo disciplinar. É o PAD. Então a sindicância é PAD? É. Tudo é PAD. Porém, os estatutos têm uma certa mania de separar o processo administrativo disciplinar do processo administrativo disciplinar propriamente dito. Que alguns gostam de chamar até de inquérito administrativo, tá, né? Toma cuidado, você vai pensar assim: processo administrativo disciplinar é a forma que a administração pública tem de averiguar, apurar a infração e punir se for necessário. Quais são os meios? Sindicância, inquérito administrativo. Consequentemente, processo administrativo disciplinar. Então, existe o processo genérico e existe a espécie processo administrativo disciplinar, que é o inquérito no final das contas. Mas é bom que a gente faça uma diferenciação porque o teu estatuto faz, ele fala do procedimento e fala do inquérito. Mas entenda, processo administrativo disciplinar em gênero, o gênero significa a forma de aplicar a punição. Quais são as espécies? Sindicância e inquérito administrativo. Ou, como ele gosta de chamar, processo administrativo disciplinar em espécie. Por isso que você vai ter no teu estatuto lá o processo administrativo disciplinar em espécie. É por isso. Que aqui a gente vai falar não da sindicância, não do processo no geral, mas de uma das formas de processo administrativo, que é o próprio processo administrativo. Escroto, né? Mas faz parte, você vai entender. Ao final desse vídeo eu prometo que você vai conseguir fazer diferenciação. Mas já de cara entenda que eu não estou falando mais do processo como gênero, eu estou falando como uma das formas, uma das espécies de aplicação de penalidade e de levantamento de informações de apuração de infração. Tá tranquilo? Vamos direto para a tela para não te deixar mais maluco do que você já está. Artigo 205, o processo administrativo disciplinar é um instrumento utilizado no Estado para apurar a responsabilidade de servidor por irregularidade ou infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação direta com o exercício do cargo em que se encontre efetivamente investido. Então, esse daqui é o processo genérico. Toda a forma de aplicação de punição. Agora vamos falar na espécie. Como é que é a sindicância? Só para lembrar você, uma pessoa, um cara de grau igual ou superior ao meu, que vai ser o responsável pela sindicância. E o processo? Agora vai. O processo, artigo 206, o processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, marca isso, tem que ser estável, com formação superior, sendo pelo menos um com titulação em ciência jurídica e social, designado pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu presidente. Parágrafo 1º. O presidente da comissão designará para secretariá-la um servidor que não poderá ser escolhido entre os componentes da mesma. Parágrafo 3º. Não poderá integrar a comissão, nem exercer função de secretário, servidor que tenha feito denúncia que resultar do processo, bem como cônjuge ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Isso é o que nós chamamos de impedimento. Está impedido de participar da comissão quem denunciou e parente do denunciado até o 3º grau. Lógico, né? Esse esquema de linha reta, colateral, tu já tem que conhecer. Eu não vou me preocupar com falar isso agora, porque você já tem que ter um domínio sobre isso. Você estudou isso no constitucional ou no administrativo em determinado momento. É importante que você lembre 3º grau. Vamos lá. Enquanto na sindicância é coisa bem mais prática. A sindicância, a autoridade que recebeu a denúncia vai lá e define um sindicante, está tudo certo. Aqui você tem denúncia, ou procedimento de ofício, claro, sempre lembrando. Daqui, você tem autoridade competente, é a mesma da sindicância, a mesma autoridade superior da sindicância, que vai ser a instauradora, né, a instrutora, é a mesma pessoa. Só que ela não vai chamar um cara de nível igual ou superior ao seu, mas ele vai chamar necessariamente 3 caras, ele não vai chamar um, ele vai chamar 3, que tenham formação superior. Olha a diferença. Sindicância. A sindicância poderá ser realizada por um servidor de grau hierárquico igual ou superior ao seu. É cargo. Então, mesmo o cargo que eu ou o cargo acima do meu vai poder ser o sindicante em um processo contra mim.
No caso do processo administrativo, necessariamente será uma comissão, e essa comissão tem como característica 3 servidores estáveis com formação superior. Então aqui não é o grau de trabalho, aqui não é o cargo, é a formação, o grau de escolaridade. Beleza? E um, pelo menos, tem que ter formação na área de ciências sociais. Foda, né? Aí, o que vai acontecer? A autoridade instrutora, ela vai chamar os 3 servidores, repetindo, 3 servidores estáveis, com formação superior e pelo menos um na área de ciências sociais, e vai escolher dentre esses o presidente. Normalmente é o cara que tem a formação na área específica, que acaba virando presidente. E para secretariar, ele vai escolher mais um servidor, que não pode ser nenhum desses 3 aqui. Então vai ter uma 4ª pessoa, mas que é meramente secretário. É meramente para realizar alguma diligência que for necessária. Tá tranquilo? Então, na sindicância, como a aplicação da penalidade é menor, a coisa é mais simples, é um cara só. Como aqui eu vou trabalhar com suspensão acima de 30 dias, o troço é um pouco mais violento, então nós vamos trabalhar com uma comissão de pelo menos 3 servidores estáveis, tá? De 3 servidores estáveis necessariamente, não pelo menos. Então aqui eu vou trabalhar com uma comissão de 3 servidores estáveis. Claro que, de novo, nada impede que eu faça um procedimento administrativo disciplinar com comissão que aplique repreensão. Lembrando que se por acaso a denúncia tiver tudo que eu preciso, não preciso levantar nenhuma informação, já sei quem é o provável culpado, eu sei o que ele fez, eu já vou direto para o processo, vai com uma comissão com 3, porém, eu não vou precisar aplicar uma penalidade grande através do inquérito administrativo. Aí eu fico no próprio processo administrativo disciplinar, ele vai aplicar penalidade, suspensão até 30 dias. Tá tranquilo? Então, sem sindicância, o processo administrativo vai fazer esse trabalho. Mas aí eu não vou ter um cara só, eu vou ter uma comissão com 3 carinhas. Fechou? Continua. Artigo 207. A comissão exercerá sua atividade com independência e imparcialidade. Deus te ouça, né? Assegurando o sigilo absoluto e necessário, a elucidação do fato, ou seja, a tomar conhecimento verdadeiro do que está acontecendo, ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único, as reuniões e audiências das comissões terão caráter reservado. Claro, né, as reuniões das comissões não podem ser abertas para todo mundo sair acompanhando, então são reservadas. Bom, artigo 208, servidor poderá fazer parte simultaneamente de mais de uma comissão, podendo esta ser incumbida de mais de um processo disciplinar. Então nada impede que você, se for convocado para uma comissão, já estar em outra e cuidando de outro processo, ou a mesma comissão receber vários processos, sem problema. Artigo 209. Um membro da comissão ou servidor designado para secretariá-la não poderá fazer parte do processo na qualidade de testemunha, tanto de acusação como defesa. Óbvio, né? Só faltava essa. O cara vai secretariar a comissão e ainda vai ser o acusador ou vai defender. Porra. A comissão somente poderá deliberar com a presença absoluta de todos os seus membros. Então não há deliberação da comissão sem os 3 presentes. Parágrafo único. A ausência, sem motivo justificado, por mais de 2 sessões de qualquer dos membros da comissão ou seu secretário, determinará de imediato a substituição do faltoso, sem prejuízo de ser passivo de punição disciplinar por falta de cumprimento do dever funcional. Ou seja, nada impede que eu possa repreender esse cara se, por mais de 2 reuniões, esse cara não aparecer. Isso inclui os membros da comissão, isso inclui o secretário. Fechou? Aqui eu estou montando para você apenas o esquema da comissão, nada demais, tranquilo, só para você entender como ela funciona, tá? Mas vamos para as regras que são importantes. 211. O processo administrativo disciplinar se desenvolverá necessariamente nas seguintes fases. Opa, chegamos a um lugar legal. Aqui você precisa conhecer as fases do inquérito administrativo, do processo administrativo, aliás. Sindicância. Quais são as etapas da sindicância? Instauração, que é o momento em que você determina quem é o sindicante. Relatório, que é o momento em que o sindicante dá lá o relatório dele, dizendo que é para arquivar, para aplicar penalidade ou abrir um inquérito administrativo. Defesa. Depois da defesa, punição. Acabou. Então, assim, não tem fases a sindicância. Eu posso utilizar as fases daqui. Mas no processo administrativo disciplinar, independente se ele vai aplicar penalidade de suspensão, mais de 30, menos de 30, independentemente de ser um inquérito administrativo ou meramente o processo, ele vai passar por 3 fases. E essas 3 fases são, primeiro, a instauração do processo, que é quando o processo começa. A instauração do processo ocorre no momento em que a autoridade superiora determina a comissão processante. Vamos chamar de comissão processante ou comissão julgadora a partir de agora. Então, quando a comissão é formada, ela, naquele momento,
está instaurado um processo. Então, a portaria que se baixa chamando os servidores para formar a comissão processante ou julgadora é responsável pela instauração. Depois da instauração, vai ter lá as reuniões, tá? A gente vai se encontrar, vai falar besterol. Só que é óbvio que em algum momento eu vou ter que ouvir o cara, eu vou ter que apresentar as provas contra ele, eu vou ter que instruí-lo. Então vem a segunda etapa, que é o processo administrativo disciplinar propriamente dito. Esse momento aqui do processo administrativo ele é subdividido em 3 etapas, isso é importante. A instrução, a defesa e o relatório. Então olha só, processo administrativo disciplinar. Primeira etapa, instauração. A instauração se dá com a formação da comissão. Aí embaixo você vai colocar assim, processo administrativo ou inquérito administrativo, depende do caso. Como é que ele vai? Você vai se subdividir, vai fazer 3 setinhas e vai colocar aí, instrução, defesa e relatório. Instrução é quando você instrui o acusado, você diz para ele tudo o que está sendo demonstrado, né, todas as provas que foram levantadas contra ele. Defesa é a hora que ele vai se defender, meio óbvio. Relatório é no final de tudo. Falei o que tinha que falar, eu como comissão. Escutei o que tinha que falar, o cara como defesa, vão fazer um relatório. Assim como o sindicante aqui também gera um relatório. Esse relatório é a última etapa, é a última coisa que a comissão faz. Instaurou, beleza, chamou a comissão vai conduzir todo o inquérito, todo o processo administrativo. Aí eu vou ter lá a instrução, a defesa e o relatório. Feito o relatório volta para a autoridade que instaurou, a autoridade que gerou a comissão, que chamou a comissão, que convocou a comissão. Essa autoridade vai tomar conta da última etapa, que é o julgamento. Vamos lá. A autoridade competente, ela recebe a denúncia, ela é responsável pela primeira etapa, a instauração. Porque é ela que vai assinar a portaria que convoca a comissão. A comissão só começa a trabalhar na segunda etapa, que ela vai tomar conta da instrução, da defesa e do relatório. Então a comissão toma conta do processo administrativo e disciplinar. Tranquilo? Acabou, fez o relatório volta para a mesma autoridade que instaurou o processo. E ela vai tomar conta do julgamento. O que é o julgamento? É a hora que ela vai analisar tudo, porque, gente, você acha que a autoridade competente vai ficar lá se preocupando em fazer interrogatório, levantamento de... Não, ela chama a comissão para a comissão servir para o lugar dela. A comissão vai servir de boca, olho, ouvido, nariz, cabelo da autoridade competente. Ela vai pegar o relatório e vai analisar. Pô, legal, tranquilo, tá, eles estão dizendo para aplicar tal penalidade, então vamos embora, tá tudo dentro da lei, tá tudo corretinho, foi tudo feito devidamente, vamos aplicar. Opa, não, peraí, eles estão mandando aplicar a penalidade que não tá... Ele só vai fazer isso, ele vai julgar o relatório para ver se tiver tudo dentro da formalidade, tudo correto, ele vai aplicar a penalidade ou arquivar o processo de acordo com o relatório. Se ele identificar que houve alguma irregularidade no procedimento, ele pode aplicar, inclusive, penalidade diversa. Pode ser que esteja lá escrito absolver o cara e eu resolvo aplicar penalidade porque algo foi errado. Nós vamos ver isso. Mas entenda quais são as etapas do processo. Tá tranquilo? Montou as etapas aí? Vamos continuar. Artigo 212. O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não poderá exceder 60 dias. Aqui ele não falou úteis, tá, gente? Contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias de cunho excepcional assim o exigirem. Lembra que você fez o esqueminha na aula passada? Você colocou lá sindicância, prazo, 30 dias úteis, prorrogado por igual período. Aí você vai colocar aquele mesmo esquema que sobrou lá. Processo administrativo disciplinar, você colocou um inquérito, você vai colocar lá bonitinho, prazo 60 dias, ele não falou úteis, prorrogado por igual período. Parágrafo 1º, sempre que necessário, a comissão desenvolverá seus trabalhos em tempo integral, ficando seus membros e respectivo secretário dispensar a atividade normal até a entrega do relatório final. Olha, na sindicância sempre o cara deixa as atividades dele para tomar conta porque ele está sozinho. No caso da comissão, não. Só se a autoridade achar que é necessário. Se ela achar que não é necessário, ela pode mandar, né? Ela pode manter a comissão, os membros da comissão e o secretário trabalhando normalmente. Então, cuidado que aqui é sempre que necessário. Diferente da sindicância, que o sindicante sempre se afasta. É só pensar, ele está sozinho, né? Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em ata, detalhando deliberações adotadas. Artigo 213. O processo disciplinar, instaurado pela autoridade competente para aplicar a pena disciplinar, nós falamos sobre a instauração, né? Está aqui agora as etapas muito bem contadinhas. Deverá ser iniciado no prazo de 5 dias úteis, contados da data em que for publicada a designação dos membros da comissão. Então, você deve ter se perguntado, tá, Dalmo, instaurou, quando começa o processo? 5 dias úteis após a comissão. Então, da instauração,
Você pode, já esquematizou, não esquematizou? Instauração, setinha para baixo em relação ao processo, 5 dias úteis. É o prazo que eu tenho para realizar esse procedimento. Aí do inquérito, depois do relatório para o julgamento. Eu vou te mostrar, tá no artigo também, a gente vai fechar isso aqui. Mas você entendeu por que o afastamento preventivo é de 60, podendo prorrogar por mais 60? Porque é o tempo que supostamente o processo administrativo disciplinar vai durar. Tá tranquilo? Agora, pô, lembrando, denúncia, tem 10 dias para abrir o processo, blá blá blá. Aí você acaba pensando, pô, não vai durar só 120, né? Mas tudo bem. Fechou? Então, o que é a instauração? É o momento que a autoridade instrutora, a autoridade competente, cria a comissão. Então, dali, para a comissão começar o trabalho, ou seja, para a primeira subetapa, que é a instrução, 5 dias úteis. Continua. Artigo 224, vamos dar uma pulada, por quê? Porque os outros artigos, eu peço para você dar atenção para o 221, tá? Que ele vai falar sobre nulidade, quando que o processo vai ser nulo. É fácil, é só você identificar ali, é tudo irregularidade, né? Mas o 224 ele vai falar sobre o inquérito administrativo. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização de todos os meios de prova em direito admitido, podendo as mesmas serem produzidas de ofício, pelo denunciante, pelo acusado, se houver ou requerimento da parte, com legitimidade para tanto. Meio óbvio, né? Se o processo em si segue contraditório, quem dirá o inquérito administrativo? Não tem diferença nenhuma, né? Artigo 225. Pô, madame, quem é esse tal desse inquérito administrativo? O inquérito administrativo é, para você poder assimilar e ficar fácil, é a segunda etapa do processo. É o que a gente chama de processo administrativo disciplinar propriamente dito, ou inquérito, tá? Quando o inquérito administrativo for precedido de sindicância, o relatório desta integrará a instrução do processo como peça informativa. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância conclui que a infração praticada consta capitulada como ilícito penal, a autoridade competente providenciará um encaminhamento de cópias de autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Então, entenda o seguinte. Da sindicância veio o relatório, o sindicante colocou a abertura do inquérito. Você consegue entender que ali eu já tive a instauração? Porque o que vai acontecer? Vai chegar o relatório, a autoridade competente vai olhar, opa, vou chamar a comissão. Pronto, instauração. Aí, nós vamos para o inquérito. Para ficar mole para você, gente, vamos facilitar a vida. O que é o inquérito? O inquérito administrativo é o meio pelo qual você aplica punições, né, e averigua infrações que possam ser punidas com suspensão mais de 30 dias e correlatas da demissão, além da demissão, claro. Mas para a tua prova, para tu não ficar se estressando, leva assim, o inquérito é a segunda subetapa. Porque qual é a diferença? Nenhuma. Damos, se aquela etapa ali, ó, a segunda etapa, né, a subetapa é aqui. A segunda etapa é qual? É o processo administrativo disciplinar propriamente dito, quando é suspensão até 30 dias, é o inquérito, quando é suspensão mais de 30 dias. Então, sempre você vai pensar no seguinte, quais são as fases do processo? Instauração, o processo administrativo propriamente dito, ou o inquérito, entendeu? E o julgamento. Independente do que aconteceu, o inquérito vai ter esses mesmos procedimentos. A diferença é que o inquérito ele já tem muita coisa levantada, porque ela vai usar o relatório do sindicante como documento para instrução, então já tem bastante coisa, então ela vai trabalhar um pouquinho menos, mas ela vai produzir a mesma coisa, a penalidade que vai ser diversa. Então, na hora da prova, você tem que entender duas coisas. Primeiro, se ele falar inquérito administrativo, entenda que eu estou aplicando penalidade por suspensão mais de 30 dias ou qualquer outra mais gravosa. Se ele falar em etapas, fases do processo, aí não me interessa se é processo ou se é inquérito, as fases são as mesmas. Tá tranquilo? Então, cuidado. Só com a forma que ele vai te perguntar, para você não confundir, porque no final das contas é tudo a mesma bosta. É só nomenclatura para enrolar o peão mesmo. Continua. 226, na fase do inquérito, a comissão promoverá tomada de depoimento, acariação, investigação e diligência cabível, objetivando coleta de provas. É a parte da instrução, como eu te falei, né? Recorrendo, quando necessário, técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 227 é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador habilitado, a rolar e requerir testemunha, produzir prova e contraprova, formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º, só é admitida a intervenção do procurador no processo revestido de formalidade legal. Só para constar,
Claro que você que está respondendo pelo processo vai poder acompanhar tudo. Inclusive, você pode levantar testemunhas, você pode apresentar formalidades, você pode formular dúvidas. Quando tem a perícia, tem lá as perguntinhas, né? Não sei se você já viu isso. Quando tem um laudo pericial, a autoridade que pediu a perícia, ela formula algumas perguntas. Ela coloca lá, houve indício de alguma coisa? Teve não sei o quê? Se você quiser, você também pode colocar uma perguntinha assim. Então você pode acrescentar lá no questionário que o perito não vai criar um laudo também livre, do jeito que ele quiser. Ele vai ter que responder as perguntas previamente definidas. Então você também pode. Até porque isso faz parte da defesa. Ah, que novidade. Tá aí tranquilo, né? Agora, muito importante você saber. Eu tenho um procurador. Pode ser um advogado, pode ser que não seja. Pode ser um procurador. Alguém que eu tenha instruído como procurador. Não precisa ser advogado. Esse cara só vai poder realmente participar no meu nome se tiver seguido as formalidades legais, que é o quê? Anexar a procuração. Não adianta falar que ele foi verbalmente estabelecido como procurador. Não. Aqui não existe mandato verbal. Aqui eu tenho que passar para ele as atribuições de forma escrita. Tá, Dalmo. Matamos o processo? Sim. Acabou o processo. Vamos fazer uma revisão? Você entendeu, né? Então tá bom. Historinha. Houve uma denúncia. A autoridade recebeu uma denúncia em que foi indicado um provável culpado, porém não foi determinado qual foi o ato necessariamente que ele cometeu. Eu tenho obscuridade? Tenho. O que eu faço? Abre a sindicância. Então vamos lá. Sindicância. Aula 1. Parte 1 da aula 6. Como é que a sindicância se procede? Após instaurado, uma pessoa de nível igual ou superior hierárquico ao meu vai ser responsável pela sindicância. Ela vai ser automaticamente afastada das atribuições normais dela, porque ela vai se dedicar exclusivamente à sindicância. Ela vai ter 30 dias úteis, prorrogado por mais 30 dias úteis, se for necessário, para poder gerar um relatório. Esse relatório pode culminar 1. Arquivamento, não teve nada. 2. Aplicação de penalidade simples, ou seja, suspensão até 30 dias. Aí, o que vai acontecer? Abre período de defesa de 3 dias úteis, se o cara quiser se defender, senão vai levar porrada. Terceiro, determinar a abertura de inquérito administrativo. Acabou. Isso é sindicância. Se por acaso eu tenho uma denúncia, agora vamos para o outro lado. A denúncia é feita, provável culpado, indícios, provas, tudo bonitinho. Não preciso levantar nada. Eu já vou direto para o processo administrativo. Se por acaso o relatório pediu para abrir um inquérito, beleza, eu vou direto para o processo administrativo. O processo administrativo, ele tem 3 etapas. Instauração, que é o momento que a autoridade instrutora convoca a comissão. Como é que forma essa comissão? A comissão é formada por 3 servidores estáveis, de nível formação superior, aqui não é cargo, aqui é formação. E pelo menos um deles tem que ser da área de ciências sociais. Tranquilo? Beleza. Além desses 3 caras da comissão, servidores estáveis, um 4º servidor vai ser indicado para ser o secretário. Sendo que, obviamente, ninguém que está ali pode ser o próprio denunciante, muito menos parente, consanguíneo, colateral, afim, adotado, que ele, por mais que não fale, entra adotado, até 3º grau. Tranquilo? Beleza. Feita a instauração, eu tenho um prazo de 5 dias úteis, tá? Para poder continuar o processo, para poder dar seguimento ao processo. Aí você vai para o processo administrativo disciplinar, que pode ser inquérito, dependendo da punibilidade a ser aplicada. Esse processo subdividido em 3 etapas. Instrução, que é quando ocorre diligências, levantamento de provas, apresentação da acusação. Defesa, que é quando o cara se defende, é meio óbvio. E relatório, que é quando a comissão coloca as informações dele. Tal qual o sindicante tem relatório, aqui também tem. Nesse relatório pode pedir o arquivamento do processo e pode determinar a aplicação de punição. Independente do que for, o relatório vai para a mão da autoridade instrutora que deu a instauração do processo. Essa autoridade, ela vai precisar fazer o julgamento. Eu ainda não falei do prazo de julgamento, por quê? Porque na parte 3 da nossa aula 6 nós vamos trabalhar atos e termos processuais e lá tem os prazos complementares. Relaxa, tá? Porque você vai ver que pode ser 30, pode ser 20, depende do caso. Nós vamos ver. Defesa também não te falei, pode ser 10, pode ser 20. Eu vou te mostrar os prazos na próxima parte da aula, tá? Não se estressa. Tem o julgamento, o cara vai analisar o relatório. Foi tudo correto, vou seguir o relatório. Não foi correto, eu vou tomar decisão diversa. Isso é normal. Deu para entender? Quanto tempo dura essa porra toda? 60 dias, não úteis, tá? Úteis é lá do outro lado, 30 dias úteis, 60 dias corridos, podendo ser prorrogado por mais 60. Aí você pensa assim, porra, não era mais fácil eu ter assistido só isso e ignorado as outras 2 aulas? Talvez não, né? Você pode até memorizar esse esquema, mas você não vai entender porra nenhuma o que está acontecendo. Tá tranquilo? Então, menorzinho,
calma, vamos parar aqui, já fechou, beleza, fechamos o processo em si, vamos trabalhar atos e termos processuais, que é a questão de prazo, tudo bonitinho, né? Atos e prazos, eu estou falando do termo, a gente nem vai falar de termo processual, para dizer a verdade. Termo processual são as formalidades para escrita, tal. A gente não vai nem falar disso. Atos e prazos, né, processuais, aí sim, né, vamos falar a verdade. E vamos falar do processo por abandono de cargo, que tem umas características muito próprias, e a revisão para a gente matar procedimento. Daqui a pouco a gente se vê de novo na parte 3 da aula 6.